propostas parciais para a categoria. Extinção do curso profissionalizante e suas extensões, instituindo como exigência para o trabalho de vigilante um bacharelado em segurança privada, com duração mínima de 4 anos, que cobrirá todas as áreas: a vigilância patrimonial, escolta armada, transporte de valores e proteção pessoal VIP. Todos os vigilantes passarão a obrigatoriedade de serem bacharéis em segurança privada, tendo 0,5 anos para a adequação da categoria. Os atuais vigilantes que não se enquadrarem passariam a função de controlador de acesso. O curso superior de segurança privada tem como objetivo preparar melhor os vigilantes, padronizando e melhorando a qualidade do treinamento, que englobaria o atual curso de formação de vigilantes, extensão em escolta armada, extensão em transporte de valores, extensão em segurança de grandes eventos, extensão em segurança pessoal, extensão em equipamentos não letais e extensão em proteção de autoridades. No conteúdo programático, estariam envolvidas as disciplinas de direitos trabalhista, penal e civil, operação de armas de fogo e armas não letais, direção defensiva, informática básica voltada à segurança eletrônica, fundamentos de defesa pessoal, táticas em combates com armas de fogo, técnicas de tiro visando a preservação da vida e evitar vítimas colaterais e gerenciamento de crises. Permitir o porte de arma de fogo em horário de folga. Aos bacharéis de segurança privada, deverá ser permitido o porte de arma de calibre permitido quando fora do horário de serviço, para que o mesmo possa se defender tanto no percurso entre sua residência e seu local de trabalho, quanto em horário de folga. Uma queixa recorrente é a impossibilidade de defesa ao deixar o posto, tornando-se vulnerável e um algo fácil a criminosos. Muitos vigilantes, ao serem assaltados, relatam perceber a aproximação do criminoso, não se fazendo possível uma defesa equilibrada pela falta de uma arma de fogo, apesar de especialistas defenderem que uma pessoa armada tem mais chances de morrer em decorrência de uma ação criminosa. Dados estatísticos indicam que apenas uma pequena percentagem dos policiais armados que reagiram acabaram falecendo. Em sua maioria, eles conseguem ter uma reação satisfatória, quando bem preparados. Permitir o uso de calibres restritos quando em serviço. Durante o horário de serviço, aos vigilantes deverão permitir o uso de armas de calibre restrito às Forças Armadas, como por exemplo rifles semiautomáticos em calibre 5,56 com munição soft point e expansiva, para ainda que equiparando as forças com a realidade atual dos criminosos brasileiros, não criem vítimas colaterais em função da transfixação de projéteis. Forças de segurança em áreas urbanas já utilizam esse tipo de armamento com sucesso, por policiais que receberam devido treinamento específico para operar essas armas, e que também estará incluso no curso superior de segurança privada. Muitos vigilantes são reservistas das Forças Armadas, tendo ingresso como efetivo variável na obrigatoriedade do serviço militar ao completarem 18 anos de idade e já estão familiarizados com a operação primária dessas armas. Piso mínimo nacional equiparável a 4 salários mínimos. Seria necessário a definição de um piso nacional mínimo equiparável à média nacional de cargos de nível superior, atualmente próximo de 4 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.816, com o pressuposto de ser uma atividade de risco, e que a vida e patrimônios de terceiros estejam em risco. Hoje existe uma grande discrepância de qualidade profissional nos cursos de formação de vigilantes, e a média salarial, ficando em um salário mínimo, faz com que muitos vigilantes desempenhem uma atividade paralela de segurança para complementar a renda, o que pode aumentar a ineficácia do vigilante em ambos os postos. Um problema recorrente entre alguns policiais, que diversas secretarias de segurança pública resolveram com a proibição de tal atividade na folga do policial e valorização do profissional, reformulando os cursos de formação de soldados,
aumentando o soldo e fornecendo melhores condições de trabalho, e na contramão do que seria o esperado, levaram à redução de custos, pois as faltas, atestados médicos e afastamentos caíram a quase zero. Então, se estima que ao aplicar aos vigilantes essas melhorias, os custos totais das empresas sendo reduzidos e a satisfação geral do cliente sendo maior, gerando novos possíveis clientes. Plano de carreira. Um plano de carreira único com cadastro nacional de vigilantes seria uma ferramenta importante na valorização profissional. O vigilante após bacharelado, ao ser integrado a uma empresa, passaria a ter a classificação de vigilante terceira classe. Após 5 anos de carreira sólida, ele seria promovido a vigilante segunda classe, e com mais 5 anos de serviços prestados, seria promovido a vigilante primeira classe e posterior a mais 5 anos, tendo a promoção definitiva a vigilante classe especial, até sua aposentadoria. A longo prazo, garantirá ao vigilante o devido reconhecimento de tempo de serviço prestado, ainda que sem efeito hierárquico dentro das instituições privadas. Classificar o vigilante é parte de um plano de carreira que visa melhorar a reinserção do mesmo no mercado de trabalho, já que muitas vezes o vigilante, após ser desligado da empresa, seja por corte de pessoal ou outros motivos não dependentes do desempenho do vigilante, faz com que muitas vezes ele passe até anos fora da profissão devido a algumas empresas preferirem vigilantes com menor idade para apresentar ao cliente, prejudicando um profissional muito mais gabaritado. A empresa poderá apresentar mais vigilantes segunda e primeira classe ao cliente, além de transmitir uma imagem positiva da empresa. Trará aos clientes da empresa contratante uma maior sensação de segurança e confiança. A defesa legal do vigilante ficará a cargo da empresa contratante. Hoje, o vigilante responde legalmente por seus atos decorrentes de seu serviço e fica a cargo do mesmo procurar uma defesa jurídica, bem como os encargos do mesmo, e muitos vigilantes acabam não tendo contato com bons advogados criminalistas e que possam fazer uma defesa adequada relativa à profissão. Então, a responsabilidade passaria a ser compartilhada com a empresa de segurança privada que contratou o vigilante, já que a empresa teria maior disponibilidade financeira de manter um contrato com uma sociedade de advocacia voltada para a defesa criminal de profissionais da área da segurança privada. Hoje o vigilante que, por defesa própria, tem êxito em combater a injusta agressão e decorrente desse fato, o agressor vem a óbito, o vigilante recebe voz de prisão e será processado por homicídio, e fica ao cargo do delegado, por ser um réu primário e se comprovar a legítima defesa, que ao vigilante seja arbitrada uma fiança e que posterior se faça uma defesa para sua absolvição. Avaliação psicotécnica anual obrigatória. Para que as condições de trabalho sejam adequadas, uma avaliação psicológica anual deverá ser obrigatória, em que as condições mentais do vigilante sejam avaliadas para detectar uma possível pressão dentro da empresa, ou pressão familiar que possam prejudicar seu serviço. E então ficaria a cargo da mesma enviar um relatório à Polícia Federal sobre a situação daquele vigilante, dando sinal verde para ele que o mesmo possa prosseguir ou então ser afastado das atividades para tratamento psicológico correto, ou então para que a Polícia Federal faça uma vistoria na empresa, procurando por inconsistências a fim da mesma resolver ou então para que a empresa que não tenha o devido comprometimento com a segurança do cliente seja interditada. Infelizmente, há um histórico infeliz de vigilantes que tentam suicídio, ou então que definem sua vida devido a pressões desnecessárias ao vigilante e não fornecem um apoio psicológico adequado. A segunda parte é uma prova prática que garante que o vigilante ainda está preparado para manusear armas de fogo e adotar técnicas de defesa. Essa é uma etapa fundamental para a valorização do vigilante. Atualização bienal das capacidades reciclagem. Visando que o vigilante esteja sempre atualizado em sua profissão, a reciclagem bienal será mantida, porém atualizada e melhorada, para que o vigilante possa de fato
tirar dúvidas reais que porventura tenham surgido, e repraticar técnicas de direção defensiva, operação de armas de fogo e armas não letais e gerenciamento de crises. Em alguns cursos de reciclagem, você tem instrutores que seguem roteiro e não focam muito em responder ao vigilante com clareza, dando respostas curtas e simples, que muitas vezes não sanam sua dúvida, e há alguns vigilantes que acham que mal acabaram de fazer uma reciclagem, já têm que fazer outra. Então ficam com pressa de finalizar, até mesmo pela qualidade desse curso, que por vezes não tem cuidado de informar sobre atualizações nas leis ou portarias que seriam de extrema importância que o vigilante tome conhecimento. Com uma maior fiscalização da Polícia Federal e do Ministério da Educação, esses cursos poderão elevar seu padrão e, ao passar por avaliação regular, garantirá que o vigilante esteja sendo bem instruído e se torne um profissional cada vez melhor, sendo essencial a sua escalada na sua classificação até se tornar um vigilante de classe especial. Presídio exclusivo para vigilantes em delito decorrente da atividade. Para garantir a segurança dos vigilantes que sejam detidos em decorrência de sua função, apesar de a lei já permitir uma detenção provisória em separado artigo 19. Seção 3ª da Lei 7.102 de 83, em muitas cidades não há uma carceragem adequada, e que muitas vezes causa constrangimento ao vigilante, deixando ele detido em salas não utilizadas na delegacia, ou que o mesmo seja recolhido ao fórum da região, ou coisa do tipo. Então, um centro de detenção provisória exclusivo aos vigilantes se faz necessário, havendo pelo menos um por estado, nas capitais, e que o presídio seja dirigido, mantido e guardado pela Polícia Federal, pois como cabe a eles a fiscalização, são os melhores orientados a garantir o total cumprimento das leis e que o vigilante não seja colocado em posições de constrangimento ou algo pior. Juntos pela criação de um projeto de lei que de fato valorize essa profissão honrada, elevando ao máximo o nível de profissionalismo e garantindo que a sociedade se sinta mais segura sabendo que os vigilantes que estão portando armas de fogo são pessoas idôneas e preparadas, o que levará ao objetivo principal da profissão: coibir possíveis ações criminosas e salvaguardar o maior patrimônio do cliente, que é a vida do próprio ou de seus funcionários.